Olá, dando continuidade ao nosso estudo do Conhecendo o Espiritismo, hoje nós vamos abordar um tema que é um tema muito interessante. A prova disso é que o espírito de André Luiz escreveu toda uma coleção abordando esse tema. É a vida no mundo espiritual. Então, que a gente já estudou que somos espíritos, a gente já estudou que o espírito não morre, que apenas quem morre é o corpo físico. A gente já estudou que quando o espírito desencarna, ele passa a viver no mundo espiritual, que é a morada definitiva de todos os espíritos, que nós já vivemos por lá, apenas quando viemos para reencarnar, nós esquecemos esse mundo verdadeiro, esse mundo espiritual. E existe um mundo espiritual, além das nossas convicções do mundo material. O mundo material que nós conhecemos é esse mundo tangível, que toca aos nossos pés, que salta aos nossos olhos. No Livro dos Espíritos, na parte segunda, no capítulo 6, ele fala da vida espírita. Então, apenas uma orientação para quem quiser se aprofundar nos estudos. Ele fala sobre espíritos errantes, sobre mundos transitórios, que são aqueles mundos que ficam entre o mundo material e os diversos mundos, estágios dos mundos espirituais, as percepções, sensações e sofrimento dos espíritos, o ensaio teórico da sensação nos espíritos, a escolha das provas, as relações no além-túmulo, as relações de simpatia e antipatia entre espíritos, a recordação da existência corpórea, comemoração dos mortos, os funerais, né? O dia dos mortos, digamos assim. Então, esse aqui é um apontamento para quem quiser estudar esse capítulo 6 da segunda parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre a vida espírita. E quem quiser se aprofundar ainda mais, tem uma obra de André Luiz, desse que nós falamos, numa coleção de André Luiz, que fala da vida do mundo espiritual, que são 13 livros: Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação, Entre a Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Sexo e Destino e A Vida Continua. Na verdade, essa narrativa do espírito de André Luiz, que começa com essa obra mais conhecida chamada Nosso Lar, que é uma colônia espiritual onde habitam os espíritos, ele narra o que acontece, a realidade do mundo espiritual vista do mundo espiritual para o mundo material. Então, em todas essas obras, quem quiser estudar, tem muito tempo para estudar a doutrina espírita, são informações trazidas pelos espíritos sobre a realidade da vida no mundo espiritual. Então, além desse capítulo 6 da segunda parte do Livro dos Espíritos, da vida espírita, no livro Evolução em Dois Mundos, na segunda parte do livro Evolução em Dois Mundos, existem capítulos específicos sobre a alimentação dos desencarnados, a linguagem dos desencarnados, o corpo espiritual e volitação. O que é volitação? É a capacidade que os espíritos têm de andar, de voar, sem tocar no solo, como se fosse um pássaro, né? Linhas morfológicas dos desencarnados, apresentação dos desencarnados, justiça na espiritualidade, vida social dos desencarnados, matrimônio e divórcio, separação entre cônjuges espirituais, disciplina e conduta afetiva, diferenciação dos sexos, gestação frustrada, aborto criminoso, passe magnético, determinação de sexo, desencarnação, evolução e destino, predisposições mórbidas e invasão microbiana. Essa é a segunda parte do livro Evolução em Dois Mundos, para vocês verem o quanto de material nós, espíritas, temos para estudar e compreender um pouco mais a realidade da vida do mundo espiritual. Na questão 245 do Livro dos Espíritos,
Kardec pergunta se o espírito tem circunscrita a visão como os seres corpóreos, se os espíritos precisam dos olhos para ver. Os espíritos respondem: não, ela reside, a visão reside em todo ele. Precisam de luz para ver, veem por si mesmos, sem precisarem de luz exterior. Para os espíritos não há trevas, salvo as que em que podem achar-se por expiação. Percebem os sons? Sim, percebe mesmo sons imperceptíveis para os vossos sentidos obtusos. No espírito, a faculdade de ouvir está em todo ele, como a de ver. Todas as percepções constituem atributos do espírito, e eles lhe são inerentes ao ser. Quando reveste um corpo material, como o que temos, elas só lhe chegam pelo conduto dos órgãos, deixam, porém, de estar localizadas em se achando ele, na condição de espírito livre. Quando o espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Angústias morais que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. Como é então que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor? É reminiscência do que padecem durante a vida. Reminiscência não raro, tão aflitivo quanto a realidade. Muitas vezes, no que eles assim dizem, apenas há uma comparação, mediante a qual, em falta de coisa melhor, procuram exprimir a situação em que se acham. E ele segue com esse estudo que a gente recomenda para todos vocês. Na questão 257, ele fala sobre o ensaio teórico da sensação dos espíritos. E Kardec comenta dizendo o seguinte: o corpo é o instrumento da dor. O corpo físico é o instrumento da dor. Se não é a causa primária desta, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança da dor que a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. De fato, nem o frio nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma, que não é suscetível de congelar-se ou de queimar-se. E ele segue. Lá adiante, Kardec diz o seguinte: sabemos que no espírito há percepção, sensação, audição, visão, que essas faculdades são atributos de todo ser, e não como no homem, de uma parte apenas do ser. Mas de que modo ele as tem? Ignoramo-lo. Ignoramo-lo. Os próprios espíritos nada nos podem informar sobre isso, por inadequada a nossa linguagem a exprimir ideias que não possuímos, precisamente como é, por falta de termos próprios, a dos selvagens, para traduzir ideias referentes às nossas artes, ciências e doutrinas filosóficas. Nós não conseguimos compreender como se dá a comunicação, a audição, a visão no mundo espiritual, porque nos faltam condições de compreender os mecanismos destas leis que regem a natureza do mundo espiritual, a natureza biológica do mundo fisiológico, do mundo físico. Nós já conseguimos estudar. Nós já sabemos que a retina precisa ser impregnada pela luz e que essa luz traz uma imagem captada e essa imagem é traduzida pelo cérebro e a gente aprende o que significa essa imagem. Assim é o som que se propaga pelo ar e que os nossos ouvidos é um aparelho que capta essa vibração naquela frequência e é capaz de distinguir aquele som. A ciência humana compreendeu e consegue compreender tudo isso, mas a ciência humana ainda não compreende como é que se dá esses mecanismos no mundo espiritual. Alguns livros, como por exemplo, que tratam da colônia nosso lar, eles nos dizem o seguinte: colônia nosso lar, onde habitam os espíritos quando desencarnam. Existem milhares de colônias espirituais. Apenas essa colônia nosso lar, onde André Luiz nos narra a vida no mundo espiritual, ele diz o seguinte: para o esclarecimento gradativo dos espíritos desencarnados que se revelam necessitados de apoio e de instrução,
e se contam por milhões, a palavra articulada, falada ou escrita, irradiada ou televisada, ainda é o processo mais rápido de comunicação. Palavras, falar, embora a telepatia e a sublimação contenham, além da morte, com círculos de iniciados cada vez mais amplos em elevados níveis de entendimento. Ou seja, não existem automatismos. Ao desencarnar, os espíritos são o que são enquanto encarnados. A alma que desencarna passa por um processo de aprendizado para se adequar a todas aquelas faculdades que ele aprende no mundo espiritual. Por exemplo, a colônia Nosso Lar é formada por 6 ministérios: o Ministério da Regeneração, do Auxílio, da Comunicação, do Esclarecimento, da Elevação e da União Divina, e é centralizado pela governadoria, e lá habitam milhões de espíritos, e ela fica situada na terceira esfera, porque a crosta terrestre é uma bola e a Terra tem esferas, camadas que circundam a Terra. Essa terceira esfera, onde está situada a colônia Nosso Lar, mais ou menos na região do Rio de Janeiro, fica na ionosfera. E lá os espíritos percebem em diferentes proporções, como se estivessem pisando no chão, porque a dimensão fluídica que eles habitam, eles pisam como se estivessem pisando na esfera daquelas camadas. E isso é que a gente vai estudando, gente. A doutrina espírita vai nos aprofundando nesses conhecimentos. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas vou apenas aguçar a curiosidade de vocês para quem quiser estudar a doutrina espírita. As colônias espirituais ficam nas esferas que os espíritos nos revelam que são 7 camadas. As esferas mais superiores, antes da abóbada estelar, existem colônias espirituais elevadíssimas, onde habitam espíritos de dimensões e de condições evoluídas, mais do que aqueles que habitam na crosta terrestre, nessas camadas mais próximas à crosta terrestre, que são as camadas do umbral. Só para citar para vocês, no livro Evolução em Dois Mundos, na parte segunda, André Luiz pergunta como se verifica a alimentação dos espíritos desencarnados. E ele fala o seguinte: abandonado o envoltório físico da desencarnação, se o corpo está profundamente arraigado às sensações terrestres, sobrevém ao espírito a necessidade inquietante de prosseguir atrelado ao mundo físico, que lhe é familiar, e quando não a supera ao preço do próprio esforço, no auto-reajustamento, provoca os fenômenos da simbiose psíquica, obsessão, que o levam e afine quando não promove uma obsessão espetacular. Na maioria das vezes, os desencarnados em crise dessa ordem são conduzidos pelos agentes da bondade divina aos centros de reeducação no plano espiritual, onde encontram alimentação semelhantes à terra, porém fluídica, recebendo-a em porções adequadas, até que se adaptem aos sistemas de sustentação na esfera superior, em cujos círculos a tomada da substância é tanto menor e tanto mais leve, quanto maior se evidencie o enobrecimento da alma. Aí, queridos amigos, é uma dieta espiritual para se adequar à composição fluídica dos alimentos, se desmaterializando daqueles que somos viciados na Terra. Então é importante que a gente comece, enquanto na Terra, a se acostumar com essas alimentações fluídicas necessárias ao nosso processo de crescimento. Só para citar, o corpo espiritual se alimenta nas esferas mais altas de amor, e esse alimento é fundamental para o enobrecimento das nossas almas. Estudemos a vida no mundo espiritual. É fascinante, é para onde vamos, é para onde estamos caminhando, e lá é a verdadeira morada. Está aí na coleção de André Luiz, as 13 obras, a vida no mundo espiritual, para que a gente entenda que a vida continua e que, tal como aqui na Terra a gente não consegue compreender tudo das leis de Deus, assim também é no mundo espiritual, onde ainda estamos engateando, e quando estivermos lá, continuaremos estudando para aprender as relações dessa vida no mundo espiritual. Mas ela é real, ela existe e é a vida verdadeira. Que Jesus nos abençoe e que nos inspire nesse caminho de aprendizado permanente.